Sejam bem-vindos a mais uma catequese. Sim, as catequeses que foram realizadas pelo Papa Francisco no ano 2015, quando ele está falando para nós sobre a família. E hoje, então, vou falar sobre a audiência geral sobre a família que ele realizou numa quarta-feira, no dia 29 de abril de 2015. Nas duas outras catequeses que foram realizadas pelo Frei Natanael e pelo Frei Paulo, eles falaram do matrimônio, falando primeiro do homem, depois da mulher. Hoje nós vamos falar sobre o casal, sobre o matrimônio mesmo, sobre o sacramento do matrimônio, a sua importância. Nas outras duas catequeses, o Papa falou sobre o Gênesis, falando da criação e da criação do homem, do jardim, quando o homem foi colocado no jardim e depois viu que o homem estava só e criou a mulher, pois para criar uma companheira adequada a ele. Depois o Papa vai falar sobre os diversos problemas também que existem em relação ao tratamento contra a mulher, etc. Mas mostrando que homem e mulher devem ser uma só carne. Devem ser um só. E por isso aqui o Papa vai iniciar nessa audiência falando sobre o matrimônio, falando agora a partir do Evangelho de João, que fala das bodas de Caná, nas quais estavam presentes a Virgem Maria e Jesus. E Jesus juntamente com os seus primeiros discípulos. Jesus não só participou daquele matrimônio, mas salvou a festa. Salvou a festa com o milagre do vinho, pois não ter o vinho na festa era um sinal de vergonha. E Jesus, ele, por intercessão de Maria, vai então fazer com que o vinho se faça. E não era qualquer vinho, era o melhor vinho. E assim, ele realizou o primeiro dos seus sinais prodigiosos, com o qual revela a sua glória, no contexto de um casamento. Porque o casamento também é sinal do casamento entre o céu e a terra, entre Deus e os homens. Okay? Ele realizou esse sinal religioso e solicitado pelos cuidados maternos de Maria, a sua intercessão, o seu cuidado, o seu olhar diante da festa, se preocupou com os noivos. Isto faz-nos recordar o livro do Gênesis, quando Deus conclui a obra da criação e faz a sua obra-prima. A sua obra-prima é o homem e a mulher. E aqui Jesus começa os seus milagres, precisamente com esta obra-prima, num casamento. Numa festa de núpcias, um homem e uma mulher. Assim ensina que a obra-prima da sociedade é a família. O homem e a mulher que se amam. Esta é a obra-prima. Pois, como está lá no livro do Gênesis, o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. E os dois devem ser uma só carne.
Claro que desde a época das bodas de Caná, muitas coisas mudaram, não é verdade? Pois já fazem mais de 2000 anos. Mas aquele sinal de Cristo contém uma mensagem sempre válida. E hoje, infelizmente, não parece fácil falar do matrimônio como de uma festa que se renova no tempo. Nas várias fases da vida inteira dos cônjuges. É uma realidade que as pessoas se casam cada vez menos. Infelizmente, isso é real. Parece que o casamento se tornou uma coisa pesada e não abençoada. Se tornou uma coisa pesada e não abençoada. E uma coisa que salta aos olhos do Papa é que os jovens não querem se casar. Por outro lado, em muitos países aumenta o número de separações e diminui o número de filhos. E a dificuldade de permanecer unidos, quer como casal, quer como família, leva a interromper os vínculos com frequência e rapidez cada vez maiores. E são precisamente os filhos os primeiros a sofrer as consequências. Mas devemos pensar nisto. As primeiras vítimas, as vítimas mais importantes, as vítimas que mais padecem numa separação são os filhos. E se alguém experimenta desde a infância que o matrimônio é um vínculo temporário, inconsciente, para esta pessoa será assim. E com efeito, muitos jovens são impelidos a renunciar ao próprio programa de um vínculo irrevogável, de um vínculo indissolúvel e de uma família duradoura. E o Papa então vai dizer que ele acha que se deve meditar com grande seriedade sobre o motivo pelo qual tantos jovens não estão dispostos a casar. Pois existe uma cultura do provisório. Tudo é provisório. Parece que não existe algo definitivo. E uma das preocupações, segundo o Papa, que sobressaem nos dias de hoje, é a dos jovens que não querem casar. Por que razão os jovens não se casam? Por que motivo muitas vezes preferem uma convivência com uma responsabilidade limitada? Porque muitos, inclusive, estão entre os batizados, têm pouca confiança no matrimônio e na família. É importante procurarmos compreender, se quisermos que os jovens encontrem o caminho reto para seguir. Por que razão não tem confiança na família? Pois as dificuldades não são apenas de natureza econômica, embora sejam verdadeiramente sérias. Muitos julgam que a mudança ocorrida nessas últimas décadas foi causada pela emancipação da mulher. Mas nem sequer esse argumento é válido. É falso. Não é verdade. Trata-se de uma forma de machismo que quer sempre dominar a mulher. Nós fazemos a má figura que fez Adão, quando Deus lhe disse: por que motivo comeste o fruto da árvore? E ele retorquiu: foi a mulher que o Senhor me deu. E a culpa é da mulher. Coitada da mulher. Devemos defender as mulheres. Na realidade, quase todos os homens e mulheres gostariam de ter uma segurança afetiva estável,
um matrimônio sólido e uma família feliz. A família ocupa o primeiro lugar em todos os índices de agradabilidade entre os jovens. Todos desejam uma família. Contudo, pelo receio de errar, muitos nem sequer desejam pensar nisso. Não obstante sejam cristãos, não pensam num matrimônio sacramental, sinal singular e irrepetível da aliança de Deus para conosco, que se torna testemunho de fé. Talvez precisamente este medo de fracassar seja o maior obstáculo para receber a palavra de Cristo, que promete a sua graça, a união conjugal e a família. O testemunho mais firme da bênção do matrimônio cristão é a vida boa dos esposos cristãos e da família. Não há modo melhor para transmitir a beleza do sacramento. O matrimônio consagrado por Deus preserva o vínculo entre o homem e a mulher, que Deus abençoou desde a criação do mundo. E é manancial de paz e de bem para toda a vida conjugal e familiar. Por exemplo, nos primeiros tempos do cristianismo, esta grande dignidade do vínculo entre o homem e a mulher develou um abuso, então considerado totalmente normal, ou seja, o direito que os maridos tinham de repudiar as esposas, até pelos motivos mais pretensos e humilhantes. O Evangelho da Família, o Evangelho que anuncia precisamente esse sacramento, derrotou a cultura do repúdio habitual. Pois é, o casamento cristão, ele veio romper com esse modo injusto que os homens tratavam as mulheres, dispensando-as a qualquer hora depois do casamento. E hoje a semente cristã da igualdade radical entre os cônjuges deve dar novos frutos. O testemunho da dignidade social do matrimônio tornar-se-á persuasivo precisamente deste modo, pela via do testemunho que atrai, pela senda da reciprocidade e da complementariedade entre si, pois homem e mulher devem se completar. Não competir um com o outro, os dois se completam. Por isso, como cristãos, devemos tornar-nos mais exigentes a este propósito. Por exemplo, defender com determinação o direito a igual remuneração por um trabalho igual. Por que razão se dá por certo que as mulheres devem ganhar menos do que os homens? Não. Os dois têm os mesmos direitos. A desigualdade é um puro escândalo. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer como riqueza sempre válida a maternidade das mulheres e a paternidade dos homens, sobretudo em benefício dos filhos. De igual modo, hoje em dia, a virtude da hospitalidade das famílias cristãs tem uma importância crucial, especialmente em situações de pobreza, de degradação e de violência familiar. Por isso, não tenhamos medo de convidar Jesus para as bodas, de convidar Jesus para viver no meio dessa união conjugal, no meio dessa união entre o homem e mulher, selada diante do altar. De o convidar para vir à nossa casa, a fim de permanecer ao nosso lado e preservar a família. E não tenhamos receio de convidar também a sua mãe Maria. Quando se casam no Senhor, os cristãos são transformados num sinal eficaz do amor de Deus.
Os cristãos não se casam exclusivamente para si mesmos. Casam no Senhor, a favor de toda a comunidade, da sociedade inteira. Pois o casal deve ser aqueles que vão semear vida nova, semear uma vida em Cristo. Por isso lembremos sempre, o matrimônio. O matrimônio é algo desejado por Deus, pois não é bom que o homem e mulher fiquem só. É necessário que eles se completem em seu amor, um para com o outro. E Cristo vem abençoar essa união, dando dignidade tanto ao homem quanto à mulher. Mas para que os dois se ajudem mutuamente na caminhada da vida, gerando vida e enfrentando os desafios da vida, fazendo com que essa jornada durante a vida seja verdadeiramente um sinal da presença de Deus, do Deus que ama e faz com que tudo seja novo. No matrimônio, homem e mulher, ao dizerem o seu sim um para o outro, se comprometem a fazer um da vida do outro algo novo, fecundo, na felicidade do amor compartilhado entre um e o outro, tendo Deus como aquele que sempre estará presente em suas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado a todos por estarem aqui, presentes comigo até este momento. Que Deus os abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.